Bom, então nós vimos que a integração por partes, ela tem duas formas, né? E ela é advinda da regra do... Então nós vimos que a integração por partes, ela tem duas formas, né? E ela vem exatamente da regra do produto, da derivação do produto, né? Então vamos fazer aqui duas formas diretas de fazer essa integração por partes, certo? E a primeira eu vou chamar de forma G, certo? Como seria essa forma? Bom, na forma G eu vou ter a integral de f, o produto fg, eu quero achar a antiderivada desse produto aqui. E para desenvolver essa forma de integração por partes, eu vou fazer f, a antiderivada de g, certo? Eu vou representar aqui por g maiúsculo, menos a integral, ou o processo de antiderivação, do produto da antiderivada de g, certo? Vezes a derivada da função f dx, certo? Será que essa forma aqui está ok? Está correta? Bom, a gente pode verificar ela desenvolvendo aqui a derivada, tá certo? Como é que a gente faz? Vamos lá. Eu derivo aqui ambos os lados, ok? Derivada da integral, perdão, integral fg dx, ok? E aqui eu também vou derivar esse lado da equação também. Derivada de f g menos a derivada da antiderivação desse produto aqui, ok? Bom, isso daqui é o próprio fg, né? Porque eu estou derivando uma antiderivação. Então é o nosso próprio fg, certo? Aqui eu vou aplicar a regra do produto. Então eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, a derivada do segundo, certo? Então esse termo aqui é resultado desse processo de derivação aqui. E por fim, aqui eu tenho também uma derivação de uma antiderivação. Então eu vou ter exatamente esse termo aqui como resultado. Eu fico com g f' de x. Ok? O que vai acontecer? Esse termo aqui, ó, é igual a esse. E está se cancelando, né? Então cancelo aqui e fico só com f g'. Ora, mas g grande aqui, ó, g grande, eu vou colocar aqui bem aqui como observação, é a antiderivada da função g pequeno. Então isso aqui é fg, como a gente queria demonstrar, certo? Ou seja, esse termo é igual a esse, ok? Então essa forma aqui é o que a gente vai chamar de forma G, certo? Ou seja, a forma G, ela tem a seguinte característica: você tem que conhecer, você vai usar a forma G quando você conhecer a antiderivada da função G e conhecer esse processo aqui, a gente vai usar a forma G quando a gente conhecer a antiderivada da função G, certo? E saber calcular essa antiderivação aqui, fazer a antiderivação desse termo aqui. Se você souber fazer o desenvolvimento desses dois termos, então você usa a forma G. Caso contrário, você pode tentar a forma F. Vamos ver como é a forma F? Vamos lá. Forma F. Bom, a forma F a gente desenvolve assim. Eu tenho a integral de f g dx, né? Então eu tenho que saber exatamente a antiderivada da função f. Então eu tenho f como antiderivada da função f pequeno aqui, f minúsculo,
menos a integral da antiderivada de f vezes a função g derivada. Ok? Essa daqui vai ser a forma f. Será que ela é válida? Né? Vamos verificar, vamos fazer a demonstração. Para fazer a demonstração, basta derivar ambos os lados da equação. Então, eu vou derivar aqui esse lado. Né? Eu tenho fg dx. Aqui eu vou fazer o derivado desse termo. Esse termo aqui é um produto de duas funções, então eu uso a regra do produto. Fica f'g, derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, a derivada do segundo. Certo? Esse termo aqui é resultado da derivação desse produto aqui. E por fim, eu derivo esse termo. Né? E como a gente vai aplicar a derivada aqui, ó, dx, direto no processo de antiderivação aqui. Ok? Beleza. Bom, aqui, novamente, a gente tem a derivação de uma antiderivação. Então, eu tenho aqui que vai resultar esse produto. O resultado dessa derivação, dessa antiderivação aqui, é exatamente esse produto fg, certo? Aqui eu vou repetir f'g mais fg', certo? E aqui, novamente, eu tenho uma derivação de uma antiderivação, né, nesse termo aqui. O resultado vai ser exatamente o que está aqui dentro do processo de antiderivação, que é o nosso fg', ok? Bom, aqui tem um termo que está se repetindo. Bom, esse termo aqui eu posso cancelar com esse aqui. E fico só com esse. Ora, mas esse f grande aqui não é a antiderivada da função f? Então eu fico com fg. Então veja, ó, a gente chegou exatamente na mesma equação. Não é igual, a gente chegou no mesmo termo. Então veja, a gente conseguiu verificar exatamente uma igualdade aqui. Então, essa fórmula aqui ela é válida, né? E a gente pode usar ela. Bom, quando é que a gente vai usar a forma f, certo? Essa forma aqui. Quando a gente conhecer a antiderivada da função f, certo? A gente tem que conhecer a antiderivada da função f e a gente vai ter que saber integrar esse termo aqui. Fazer a antiderivada desse termo aqui, desse produto aqui. Se você souber desenvolver essa integral aqui e conhecer a antiderivada da função f, então você pode usar a forma f, ok?